o quadro do boi realmente continua um quadro de abril ainda, maio ainda não temos o dado, né? Mas estamos vendo, acho que um abate maior, deve manter essa sequência de abates, uma produção maior, essa linha roxa, né? Com preços aí pressionados para baixo, conforme a gente havia conversado, né? Alguns dados começam a sair sobre a intenção de confinamentos. Então, realmente, a gente vê aqui um aumento na intenção de confinamentos. Só isso. Um aumento na intenção de confinamentos. Agora, é bem curioso, né? O quanto que isso aqui varia, né? Veja, de 26 mil para 182 mil. Então, há uma variação nessa coleta de dados muito grande, né? Então, realmente, o confinamento tem uma característica de oscilar muito com condições de preço. Então, e margem de lucro, né? Quando a gente olha a intenção desses confinamentos, a gente vê que aqui no ano passado vai confinar 61%, enquanto agora há uma intenção maior, quer dizer, o preço já não está tão em queda, né? Um preço mais firme, a reposição já caiu muitos custos, isso vai incentivando o pessoal aí de confinamento a tentar girar, além do quadro de uma certa seca, né, que veio aí, afetou bastante as pastagens no centro-oeste, favorecendo a oferta de animais para confinamentos, né? Então você vê que não vai confinar também quase metade, né? Não vai confinar, era 32, virou 18, então quase metade do volume, e a percentual que nos decidiu é o 6%, aí está igual. Ou seja, há uma grande mudança aqui do não vai para o vai, nessa intenção de confinamentos feita agora em abril. O que a gente pode observar, como eu comentei com vocês, que eles trouxeram um quadro também que eu concordo bastante, toda vez que eu faço as pesquisas isso aparece bastante, que é assim, conforme a variação de preços é positiva, o número de confinamentos cresce rapidamente e vai acompanhando essa variação. Quando ela vira negativa, né, a variação começa a virar negativa, o pessoal desiste rapidamente de confinar, porque as margens de confinamento são pequenas, né? Então, se há uma variação negativa, o prejuízo vem na hora e é muito rápido. Então, o pessoal começa a parar de confinar, né? Mesmo assim, olha, observando redução de confinamentos, você mesmo assim teve um abate ainda no ano de 23 maior do que o passado por causa do abate de vacas significativos, né? Aqui alguma coisa de custo aí para vocês, né? Então, uma tabela deles, vamos dizer, em média, uns 180 aí, mas basicamente ele pega a ração e calcula pelo ganho de peso quanto ficaria o custo da roupa, né? Então, se a gente pegar um Mato Grosso aí na faixa dos R$ 190 aí, R$ 200, você não pode ter uma ração muito cara aqui que você não consegue viabilizar, né? Então você tem que trazer essa ração, os custos do milho baratearam bastante, ainda está viável para você conseguir fazer dietas baratas aí ou buscar confinamentos, né? Então, custo da diária, o ganho de peso, e aí ele estima um custo por arroba aqui. A nossa projeção baixou um pouco em relação, a máxima baixou, a mínima caiu também em relação à previsão passada, principalmente por causa dessa queda daqui. Ele vai tirando o potencial de alta, né, aproximando muito do que os futuros estão falando hoje. No entanto, há um abate relativamente alto, e isso pode, no curto prazo, como eu coloquei para vocês, podia trazer pressão, né? E nós vamos ver um pouquinho o que está acontecendo aí no Brasil. Então, a gente vê ainda os futuros de julho segurando, já teve uma queda, esse momento nós alertamos que era um bom momento, já houve uma queda, aqui até houve um volumezinho de compra interessante, mas parece que já nesse patamar aqui não está conseguindo romper esse patamar, né? Então, quando bateu ali 236, nós sugerimos, já seria uma operação ganhadora essa, né? R$ 3 abaixo, né? Você faria mercado acima, você faria com 233, 232 você já estaria ganhando aqui quase R$ 1, né, nessa operação. Aqui eu fiz umas simulações de opções, mas antes de falar delas, né, fiz mais algumas, antes de falar delas, vamos dar uma olhadinha no nosso quadro de projeção, que é um cenário que também me traz um pouco. Vamos botar o boi aqui, né, e aqui sim a gente começa a observar algumas coisas interessantes.
Muitas praças, aqui estou pegando o índice CPEA, você já vê que ele já rompeu a mínima aqui desses 2 meses, ele houve um rompimento para baixo, uma tendência de baixa, dizendo que esse cenário, o quadro pode vir ainda pressionar aqui para patamares aí nos próximos dias entre 218 e 204. Então, trazendo aí um quadro... então, pode trazer ainda um quadro de pressão. Quando a gente observa também o restante do país, né? Novamente, a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul, também uma pressão forte aí nos últimos dias, se aproximando das mínimas, trazendo uma tendência de baixa. No Mato Grosso, os últimos dias, olha a queda de preços aqui, rompendo as mínimas todas, já uma forte pressão, né? Dependendo da praça que você pega, aqui do lado de Colíder, também uma pressão já bem baixista. Se a gente pegar Goiás, aqui também pressões baixistas em Goiás, baixistas em Goiás, né? Paraná também, olha, os últimos dias fortes, baixas aqui. Minas Gerais também, olha a pancada aqui nos últimos dias, né? Ali para o noroeste de Minas, para o Minas Gerais. Tocantins também vinha aí, Tocantins apresenta oscilações bem fortes, né, na cotação do CPE, a gente tenta suavizar, mas também vindo com pressões aí, Rondônia também. Então, assim, na maior parte do país, a gente observa que eles estão em baixas e uma tendência, uma projeção aí de baixa para os próximos 30 dias, né? Se isso se confirmar, né, a gente começa a ter um quadro aí de possível pressão aí nas cotações. Lembrando que, se a gente olhar um RED e pensar num RED, a gente olhar 30 dias para frente, a gente está vendo aqui, falando aí em São Paulo, que seria o índice Exalc, né, essa é a praça de São Paulo, índice Exalc, 232, né, como máxima, 204 como mínima, 218 aí na projeção, né, na central. Então, tendendo para vir para a banda de baixo. Então, você estamos falando hoje que você pode fazer um RED para julho, né, a 232. Então, isso pode ser um RED importante para você fazer, visando fazer um pouquinho abaixo disso e jogar uma banda de cima superior, né? Então, vamos pegar aqui uma região, sei lá, vamos pegar aqui em cima. Aqui nós estamos falando, olha, em 205 e 179, né? Então, é um RED que pode ser bem interessante. Então, se a gente pegar aqui o diferencial de base, por exemplo, dessa região aqui, vamos pegar aqui mais perto de Cuiabá, temos um diferencial de base, deixa eu ver aqui. Diferencial de base para o boi, a gente pode trazer um diferencial de base aqui para essa região, Cuiabá, né? Ó, Cuiabá, ao redor de 9% a 8%. Ou se eu falar que eu estou fazendo um boi de 232 na Bolsa, com 10% vai de diferencial, eu estou falando num boi de 208 aqui. Né? Quando eu tenho um risco de ter um boi aqui, se a gente pegar essa região, Cuiabá, vai, aí, um boi de 197 até uma mínima aí de 192. Você está fazendo um 208 que está acima até mesmo da projeção superior nossa. Então, isso passa a trazer aí um quadro que pode ser interessante, né? Se a gente pegar aqui, aqui também, ó, 207, tem que ver o diferencial de cada praça, né? Mas também 208 seria o RED aí, se a gente estivesse falando em 10% abaixo dos 232 que está na Bolsa hoje. Podemos pegar Minas aqui, olha, no triângulo. Então, está falando em 204 como mínimo. Também aqui em Minas você tem um diferencial aqui. Vou pegar Minas aqui, ó. De 3% a 9%. Então, às vezes vocês conseguem fazer uma negociação com um diferencial bom, o frigorífico, e usar eventualmente uma proteção de bolsa para fazer um hedge. Ou se não consegue, faz uma proteção talvez na bolsa, pelo menos. Mostra aí um diferencial interessante.